Três conselhos que todos os pais deveriam dar aos seus filhos. Gente, seja bem-vindo. Você está no canal do Zé Luiz. Nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar das coisas de Deus, para falar da palavra, de uma maneira simples, de uma maneira prática, de uma maneira que você possa colocar, sabe, no seu dia a dia e ver, né, os resultados, as transformações, as mudanças. Eu não sei se você já reparou, nós vivemos em uma sociedade que sempre quer educar os nossos filhos de uma forma que eu acredito que você não acha conveniente. Você já percebeu? Seu filho passa tanto tempo em tela, às vezes vendo conteúdos que você nem sabe o que ele tem ingerido, né? O que ele tem consumido de conteúdo. E isso pode ser uma armadilha dentro da sua casa. Eu quero mostrar para você que o livro de Provérbios, ele é um livro notável, cheio de conselhos, cheio de palavras de sabedoria, mas há três conselhos que são essenciais para que você dê aos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. O livro de Provérbios diz assim, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhorando a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos matar alguém, olha só. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Olha os conselhos dos ímpios. Que conselho, né? Agora diz assim: acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Então, a princípio, esses são os conselhos que o mal, que o mundo, ele oferece aos nossos filhos. Parece um tanto quanto contundente, né? Parece que os filhos não ouviriam isso? Mas diga a verdade, você já se surpreendeu às vezes com as atitudes dos seus filhos? Atitudes que você não ensinou. Eles praticando coisas que você não ensinou. E que são contrárias às coisas que você acredita. Da onde ele aprendeu? Como ele aprendeu? Nós sabemos que a natureza humana por si só ela é pecaminosa. Mas, com certeza, existem fontes muito ruins que os nossos filhos estão bebendo. Agora vamos beber um pouco dessa fonte? Diz assim: Filho meu, primeiro conselho. O primeiro conselho que você deve dar ao seu filho. Você mãe, você pai, você que faz a função desta pessoa na sua casa, padrasto, madrasta, avô, avó, você que tem a tutela de uma criança. Diz assim: filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Você lembra que quando alguém ia fazer alguma coisa e você queria fazer junto, e você ia pedir para sua mãe se você podia fazer, a sua mãe dizia não, seu papai dizia não, e você dizia para ela: mãe, tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo isso aqui, mãe. E o seu papai e sua mamãe dizia assim para você: você não é todo mundo. Lembra disso? E de fato, a palavra de Deus aqui, ela pede que você ensine o seu filho
a não andar com todo tipo de pessoa, a não andar com qualquer um, a não caminhar com pessoas que têm conselhos ruins. Você viu? Pessoas que visivelmente tinham atitudes péssimas, não condizentes com as coisas do bem, mas que muitas vezes os nossos filhos, infelizmente, ainda não têm maturidade, ainda não têm essa maturação emocional, psíquica, para discernir o que é bom ou o que é ruim. E cabe a você, pai, dizer para ele: não, não faça isso, não ande nesse caminho. É a sua responsabilidade. Bata no seu peito e diga: é minha responsabilidade. Eu não posso deixar de ensinar isso para o meu filho, que ele não é todo mundo. Se não estão lendo a Bíblia, ele precisa ler. Se não frequenta um culto, um lugar de adoração, um local onde ele possa elevar a vida dele a Deus, ele não é todo mundo, ele precisa. Amado, amada, enquanto seu filho está debaixo da sua tutela, ensine. E quando ele sair de debaixo da sua tutela, continue a ensinar. Pai, mãe que tem filho casado, olha para mim. Pai e mãe que tem um filho que é de maior, que não está mais dentro da sua casa. Você não perdeu a responsabilidade que você tem de ensinar o seu filho que ele não é qualquer um, que ele não deve andar no conselho ruim. Por favor, se atente a isso. Vamos lá então. Diz assim ainda a Bíblia: Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Olha, não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Então preste muita atenção. Olha esse conselho. Eu até deixei aqui uma frasezinha gravada, porque eu sabia que eu iria esquecer. Diz assim, ó: não devemos brincar com a tentação. Não se brinca com o pecado. Não se brinca. Não se deve dizer: sou farto, eu não caio. Preste muita atenção. Amado, amada, não se brinca com o que é errado, e você deve dizer isso ao seu filho. Sabe, não se brinca. Sabe aquilo de: eu vou experimentar, mas eu sou forte para não continuar? Não se brinca com o pecado. O passarinho, quando vê a arapuca se armando, ele não vai para a arapuca. É o que a palavra diz. Preste muita atenção. Há uma outra versão que fala que quando o passarinho vê as redes se armando, ele não vai até a rede. Em outras palavras, eu não brinco com o que é errado. A gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar com as coisas que não são de Deus, porque infelizmente há momentos que quando brincamos com isso, você lembra? Outra coisinha que papai e mamãe dizia: quem brinca com fogo se queima, ou quem brinca com fogo faz xixi na cama. Então há uma consequência, não se brinca com o pecado. Não brinque, ensine o seu filho, diga para ele: filho, se é errado, não começa. Se é errado, não se aproxima. Aconselhe o seu filho assim. E o terceiro conselho, para nós encerrarmos, é maravilhoso. É especial. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você vai concordar com a palavra da sabedoria. Diz assim: o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. O que acontece com quem fica rico por meio da violência acaba sendo morto. Em outras versões, a Bíblia fala sobre ganância. Eu estou lendo essa tradução maravilhosa, que é a tradução da linguagem de hoje. Amado,
Infelizmente, há pessoas que são extremamente gananciosas. E se existe algo que você deve ensinar ao seu filho é o contentamento. É fugir da ganância. O que é a ganância, senão um desejo ardente por possuir alguma coisa ao ponto de se fazer qualquer coisa para possuí-la? O que é a ganância, senão essa falta de prazer nas coisas simples? O que é a ganância, senão essa falta de alegria no que Deus tem te dado hoje? Ensine o seu filho a ficar feliz com as coisas que o Senhor tem dado para ele. Podem parecer pequenas aos olhos dele. Infelizmente, às vezes as crianças, elas têm muito disso, né? Ela vê o amiguinho, a amiguinha com uma determinada coisa e você ainda não tem condição de dar isso ao seu filho. Ou talvez não é o momento, ele vê um amiguinho, uma amiguinha com um celular e você não tem, sabe, essa vontade, esse desejo de entregar um aparelho de celular na mão do seu filho. Você entende que ele ainda não é maduro para isso. Ensine o seu filho contentamento, o que ele tem na mão. Mostre para ele o valor de uma família, como é bom viver em família, porque você já percebeu quantas pessoas não têm. Diga isso para o seu filho. Eu ouvia muito isso, né? Mamãe dizia quando eu era pequenininho, né, para não deixar comida no prato, porque as crianças na África não tinham o que comer. Rapaz, e eu comia o arroz, o feijão, e aquele pedacinho de mistura que não era tão farta a minha infância, eu deixava ali por último, né, para comer a carne ou aquela mistura separadinha. Você já fez isso? Deixa aí nos comentários se você fez isso. E a gente era tão feliz, né? Eu que não tinha tanta abundância, como eu disse para você na minha infância, quando a minha mãe aos domingos comprava pão e fritava com mortadela, o pãozinho, a mortadela frita para colocar no meio do pão. Gente, aquilo ali era uma alegria tão grande. Ensine o contentamento para os seus filhos. Ensine o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de orar, o prazer de ler a palavra. Leia a palavra com ele, desfrute momentos com eles. Ensine o seu filho a ter prazer em Deus, porque com certeza, se ele estiver na presença do Senhor e se você ensinar o seu filho no caminho que se deve andar, que é o caminho da palavra de Deus, ele não vai ser um ganancioso. Porque aqueles que têm esse amor, né, em ficar rico de uma forma errada, o fim é a morte espiritual ou por muitas vezes até a morte física. Então, se você chegou aqui, eu vou fazer uma oração e assim vamos pedir a Deus que Ele nos ensine na educação das nossas crianças. Pai amado, querido, obrigado por esses conselhos, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Dá a esse tutor de uma criança, a esse pai, a essa mãe, toda a sabedoria para ensinar esses 3 conselhos aos seus filhos. E principalmente, esse último conselho, que é ensinar o seu filho a ter prazer no Senhor até nas pequenas coisas e enxergar nos pequenos detalhes a sua mão poderosa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, como eu disse, esse canal é tão novinho, começamos agora. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos, durante a semana, postando pelas manhãs um conteúdo sobre o livro de Salmos, tá? Nós vamos para o 4º Salmo. E resolvemos fazer isso porque tem muita gente que, infelizmente, lê o livro de Salmos como uma coisa mística, sabe? E nós estamos entendendo o espírito das Escrituras, o que Deus quer nos dizer por meio dos Salmos. Ao invés de um simples misticismo, queremos absorver esse alimento espiritual. Tá bom? Dá aquele curtir, se inscreve no canal
e até a próxima.